Olá! Muitos dizem que a Terra, sendo redonda ou plana, não faz nenhuma diferença. E também diz que na vida dele não vai mudar nada se a Terra for redonda ou plana. Será? Estas afirmações sem dúvida são feitas porque não está sendo levado em consideração uma diferença muito importante entre os dois modelos. Exemplo: no modelo da Terra redonda existe um espaço onde além do planeta Terra existem também milhões de galáxias, estrelas e outros planetas com possíveis habitantes. O planeta Terra pertence a um sistema de planetas e uma estrela chamado Sistema Solar. E tudo isso foi criado em uma explosão conhecida como Big Bang. Já no modelo Terra plana existe um mundo em que vivemos Terra. O mundo em que vivemos, a Terra, tem um formato circular, plano, e estamos dentro de um domo. As estrelas são bem menores que no modelo do globo e estão dentro do domo, assim como os planetas que na verdade são estrelas errantes: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Ainda tem o coitado do Plutão que no modelo do globo deixou de ser um planeta. Bom, todos os astros no modelos da Terra plana estão abaixo do domo. As estrelas, exceto as errantes, são uma referência aos anjos e foram criadas para iluminar as noites do mundo em que vivemos, como está descrito no livro de Gênesis. Acima do domo existe apenas águas, as águas primordiais. No modelo da Terra plana não existe extraterrestres que vivem em outros planetas, a milhões de distância. Agora vou te fazer uma pergunta: você acreditando no modelo Terra plana, você vai acreditar que extraterrestres existem? Claro que não. Então você não será enganado com falsas invasões extraterrestres. Quando você estuda um modelo Terra plana e busca entendimento na Bíblia, você logo vai descobrir quem são os verdadeiros extraterrestres. Na verdade, extraterrestres são demônios que irão enganar toda a humanidade, disfarçados de extraterrestres. Bom, exceto os terraplanistas. Viram como faz diferença saber se a Terra é plana ou redonda? E garanto a vocês que esta diferença entre os dois modelos muda e muito o nosso ponto de vista em relação ao mundo em que vivemos. Na minha opinião, o verdadeiro modelo do nosso mundo plano foi escondido com o objetivo de criar uma descrença nas pessoas. Sim. E assim ser possível criar um monte de mentiras fantasiosas e ainda ganhar dinheiro com isso. Exemplos: a NASA fatura milhões com as suas supostas viagens ao espaço. Os filmes de Hollywood faturam milhões com seus filmes Star Trek. E sem falar de como o sistema do anticristo pode usar uma falsa invasão extraterrestre para dominar as pessoas. Quando na verdade o mundo estará sendo invadido por demônios. O sistema dominante deste mundo pode usar a profecia de Apocalipse 9. Vamos conferir o que diz Apocalipse 9. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão.
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Estes eventos podem facilmente enganar a um desinformado, sem dúvida. Se uma pessoa acredita que existem extraterrestres, pode facilmente acreditar em uma invasão extraterrestre. Mas se você conhece o verdadeiro formato do mundo em que vivemos, ou seja, plano, com um domo fechado e intransponível, separando o nosso reino das águas primordiais, você também não acredita que existem vidas extraterrestres. Você saberá que o que estiverem dizendo que são extraterrestres na verdade são demônios. Agora perceberam como faz uma grande diferença saber se o mundo em que vivemos é uma bola molhada giratória vagando feito uma louca perdida em um espaço maluco onde nada faz sentido e nem foi provado que existe. Tudo não passa de teoria sem prova. Ou um ambiente plano e fechado por um domo e que tudo foi feito por um Criador? E que nada sai nem entra sem a permissão do Criador? Agora creio que você concorda comigo que sim. Faz muita diferença na nossa vida saber se o mundo em que vivemos é plano ou redondinho. Agradeço pela sua visita em nosso canal. Peço por gentileza que nos ajude a crescer clicando em gostei, se inscrevendo e compartilhando o nosso vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.